Diga comigo, o Deus do céu é o que nos fará prosperar. Glória a Deus. Aponta o dedo de profeta para o irmão que está do teu lado e diga: tem prosperidade de Deus para você. Em nome de Jesus. Nós lemos em Neemias. Neemias foi aquele homem de Deus que se preocupou com seus patriotas. A Jerusalém estava destruída, os muros estavam todos quebrados, portões queimados, e o povo tinha sido levado cativo. E Neemias, tomando conhecimento do estado catastrófico de Jerusalém, ele se entristeceu, foi orar, foi jejuar, porque ele era um funcionário do palácio do rei Artaxerxes. E aí ele demonstrou, o rei olhou ele com semblante triste e fez uma interrogação para ele, e ele disse: como que não estaria triste se o povo dele estava cativo, tinha sido levado pelo inimigo, a cidade toda destruída, e ele estava orando, pedindo a Deus uma direção de como fazer. E Deus então toca no coração daquele rei estrangeiro, daquele rei pagão, e se prontificou, ele se propôs de servir Neemias, abastecer Neemias de material de construção, liberou soldados, carros, para levar Neemias até Jerusalém. Então Neemias foi para Jerusalém e começou a trabalhar em construção dos muros. A Bíblia diz que em 50 dias eles concluíram toda aquela obra, mesmo com aqueles zombadores, aqueles que passavam e caçoavam, e alguns diziam: esses muros aí até uma raposa pode demolir, e começavam a zombar. E aí Neemias, trabalhando, a Bíblia diz que com a mão ele segurava a espada, com outra mão a ferramenta de trabalho. Glória ao nome do Senhor. E apenas poucas pessoas se uniu a Neemias para reedificar os muros de Jerusalém. Era trabalho para anos, mas apenas em 50 dias, em 51 dias eles concluíram aquela obra. Sabe o que é isso? Deus prosperou a obra na mão de Neemias. Glória ao nome do Senhor. Deus há de prosperar nas nossas mãos a obra, porque Deus é aquele que prospera. A Bíblia diz que Ele é Jeová Jiré, é o Deus da providência. Ele é o Senhor do ouro e da prata. Quando nós falamos de prosperidade de Deus, logo nós lembramos também de Deuteronômio, capítulo de número 29, precisamente versículo 9. A Bíblia vai dizer que Deus faz um novo concerto com o povo, dizendo: guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpriais, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Bispo Carlos Sérgio, Deus prospera, sim. Estou pregando que Deus prospera, estou provando à luz da Bíblia. E qual é o segredo? Qual é a simpatia? Qual é a estratégia? Não tem simpatia, tem segredo. O segredo para Deus prosperar a nossa vida está aqui nesse versículo que acabei de frisar. A Bíblia diz: as palavras deste concerto e cumpriais. Quando nós guardamos a palavra desse concerto, a palavra guardar é vivenciar, é obedecer. Quando nós obedecemos a Bíblia, quando nós obedecemos a palavra rema de Deus, não tem como Deus não prosperar. Porque lá em Deuteronômio capítulo 28 vai dizer que nós não vamos correr atrás de bênçãos. A bênção vem até nós. Deus está falando no capítulo 28, se obedecermos e dermos ouvido, Deus prospera tudo que pertence a nós. E aqui o segredo, meus irmãos,
está no versículo 9 do capítulo 29. Deus, é claro, falando com Israel. Deus faz um novo concerto. Deus chama o povo de Israel para um concerto, para uma restauração de aliança. E Deus vai dizer: guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as para que prospereis. O segredo é guardar, é fazer valer, é cumprir, e Deus vai prosperar em tudo que nós nos propomos a fazer. Deus vai alargar a tenda, Deus vai abrir portas, Deus vai aplanar os caminhos tortuosos, Deus vai quebrar as portas de ferro e rebentar a dobradiça de bronze, assim como ele fala para Ciro lá em Isaías. Deus vai diante de nós, aplanando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de ferro e rebentando os ferrolhos de bronze. Isso é a prosperidade de Deus. Basta guardarmos, obedecermos, porque Isaías está dizendo, capítulo 1, versículo 19, se nós ouvirmos a palavra e obedecermos, comeremos o melhor desta terra. Isso é prosperidade. Glória ao nome do Senhor. Não estou falando de comer no sentido de nós nos alimentar de uma picanha. Glória a Deus. É bênção a picanha, uma galinha caipira, é bênção de Deus. Mas comer aqui é no sentido de usufruir, de gozar do melhor da terra. Glória a Jesus. Deus quer dar o melhor para nós, a melhor casa, o melhor carro. Deus quer dar a melhor posição nesta sociedade. Deus quer dar tudo de primeira. Eu até creio que Jesus estivesse aqui, se Jesus estivesse nos nossos dias, o melhor carro Jesus possuiria, com certeza, porque quando ele vai entrar em Jerusalém, ele diz para os discípulos: vão lá naquela casa. Vocês estão vendo aqueles dois jumentos? Sim, tem uma jumenta velha e tem um jumentinho novo, filho de animal de carga. O jumentinho zerado, é esse que eu quero, traz esse para mim entrar montado dele. Jesus opinou para o jumento 0 quilômetro. Vai lá e traz. Se alguém perguntar, diz que eu estou precisando. Glória a Deus. Isso é prosperidade de Deus. Proverbista 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões jamais e nunca prosperará, mas aqueles que as deixa alcançará misericórdia. Aqui está um dos fatores que impede a prosperidade de Deus na vida do homem, no sentido generalizado, homem e mulher, ou por que não dizer no contexto eclesiástico, crente em Jesus. É encobrir as transgressões, é o pecado contra Deus. Isso é barreira, porque a Bíblia diz que forma entre Deus e o homem uma barreira, um bloqueio, uma separação, como se fosse essa parede: eu não tenho acesso lá, quem está lá não tem a mim, porque o pecado causa entre vós e Deus divisão. E aí, mas está dizendo aqui, proverbista Salomão, ele sabia muito bem disso, no capítulo 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A misericórdia, ela é prosperidade. Quando a misericórdia de Deus nos alcança, nós estamos na prosperidade de Deus. Sabe por quê? Porque as misericórdias é a causa de não sermos consumidos. Quem
quem não é consumido, quem não é derrotado, é porque está na prosperidade divina. Tem prosperidade de Deus para nós. Ainda vai dizer lá nas páginas de Gênesis no Antigo Testamento, irmão Gilberto, capítulo 39, versículo 13, ou seja, versículo 3, José na casa de Potifar, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Quem está dizendo aqui, Diácono Batista, é a Bíblia. Em Gênesis 39, 3, a Bíblia diz que tudo que José fazia, Deus prosperava na mão dele. Glória ao nome do Senhor. Pastor Batista, ele estava lá como escravo no Egito, vendido pelos seus irmãos, e disseram para o seu pai que ele tinha sido morto por uma fera do campo. Lançaram numa cisterna, depois tiraram de lá, venderam para uma caravana que levaram para o Egito. Ele está lá na casa de Potifar. A mulher de Potifar acusou ele de assédio, de tentada ao pudor. A Bíblia diz que tem hora que nós temos que fugir, tem hora que nós temos que resistir o mal e ele fugirá de nós. Tem hora que é o mal que tem que fugir de nós, mas quando ele não fugir, perna para quem te quer, foge dele. Aí estava José lá e a mulher tentando José. José fugiu do mal. Depois a mulher de Potifar, ela ficando com a túnica de José para provar, para caluniar, para simular que ele tinha tentado contra ela. Ela mostrou para o marido e disse: olha, aquele jovem hebreu que tu trouxeste lá de Canaã, ele tentou contra mim e eu resisti, ele fugiu. Está aqui a prova. Mostrou a capa, a túnica, e o resultado foi que José foi parar no interior do cárcere, foi preso. Mas aí era o começo de Deus exaltar José, porque quando nós estamos na palavra, quando nós estamos fiel a Deus, vem calúnia, alguém vai te caluniar, alguém vai te defamar, alguém vai simular prova contra você, vai comprar testemunha, vai pagar advogado para te acusar e vai te levar para os tribunais, se possível for, mas nada disso adianta, porque a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que o que está com eles. Conosco está o Senhor dos Exércitos, com eles está o braço de carne. Deus falou isso para o servo de Eliseu, quando eles estavam acampados em Dotã. Quando aquele moço olha em direção às montanhas, ele vê um exército que estava aparelhado e ele temeu, foi lá com Eliseu, disse: vem cá, meu senhor, e vê. Eliseu saiu, deu uma olhada, viu lá aquele exército, mas o exército que o rapaz estava vendo era o exército sírio, era aqueles homens grandalhão armados, com escudo, com lança e com carros de guerra. Mas quando Eliseu vai olhar, Eliseu viu pelo olhar da prosperidade. Eliseu viu com o olhar espiritual. Ele não viu só o exército sírio, ele viu foi o exército celestial. Ele olha lá carro de fogo, ele olha lá o exército poderoso, Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, estava lá nas montanhas de Dotã com todos aqueles seres angelicais para defender o servo de Deus. Aleluia! Quando vem o levante, quando vem a perseguição, Deus levanta do trono, aciona o seu exército e manda para a terra para guerrear. E quando o exército de Deus
Deus entra em batalha, não tem Sinaqueribe, não tem Amaleque, não tem demônio que possa resistir. Se entrar na frente vai ser fulminado, porque o exército de Deus ele vem flamejante como labareda de fogo. Lá em Hebreu diz que Deus ele manda anjo ao nosso respeito para batalhar. Glória a Jesus. Quando o crente é fiel, a prosperidade vem do céu. Deus entra na peleja. Eu não sei quando você, como você chegou neste lugar, mas Deus começa a enviar para essa terra anjos para pelejar. Oh, glória a Jesus de Nazaré. Eu já vejo anjo descendo na tua casa. Todo levante do inferno, todo demônio, todo espírito, toda obra macabra de feitiçaria, macumbaria já foi derrotado, porque Deus está mandando a prosperidade na paz. Oh, glória ao nome do Senhor. Orava Shuribi comandai. Deus tem batalha travada. Oxi! Quem vai da lavação? Aleluia! Eu sinto a presença do general de guerra neste lugar. Oh, já tem anjo de guerra sendo destinado para o hospital. Hoje, nesta noite, o irmão João vai sentir algo diferente e ele vai dizer, ele vai testemunhar isso, que ele está sendo tocado neste exato momento pelo ser angelical. Oh, aleluia! Aleluia! Lá na tua casa tem guerra, tem divisão. Lá na tua casa tem espírito que está tentando te oprimir. Mas tem anjo pelejando, tem anjo com espada flamejante, tem anjo de guerra. Meu Deus, tem uma guerra travada aqui. O Senhor está me dizendo que teve pessoa que no dia de hoje entrou em batalha, entrou em guerra espiritual. Você veio aqui na certeza, você veio aqui na convicção que Deus ia falar contigo, que Deus ia pelejar por ti. Hoje, agora, neste momento, tem vitória chegando. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. José do Cástre e o carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Aquela calúnia contra José, aquela inveja dos seus irmãos, aquela simulação de morte que eles forjaram, isso tudo era porque Deus queria prosperar. Eu abro um parênteses para liberar uma palavra profética neste lugar. Sabe aquela calúnia contra ti? Sabe aquele levante, aquela acusação? Sabe aquela peleja, aquela batalha? Tudo isso é permissão de Deus, para Deus começar um novo tempo, para Deus começar uma nova dispensação, um tempo de prosperidade, um tempo de exaltação. Quanto mais te humilharam, te desprezaram, te tentaram oprimir, é porque Deus está querendo te exaltar. Tudo isso que você tem passado é uma preparação espiritual para te tornar mais forte, para Deus te levantar nesta terra. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. José passou por tudo isso, mas é porque Deus ia exaltar. Quem
Quem era José? José era apenas um menino invejado pelos seus irmãos, que ele ia todo dia para o campo para fazer o relatório e trazer para o seu patriarca Jacó, o seu genitor. E os seus irmãos se revoltaram quando via ele, disse: lá vem o sonhador. E começaram a conspirar e tramar. Alguém tem olhado para você e tem dito: lá vem aquela sonhadora, aquilo não tem nem aonde cair morto, e diz que vai ter uma mansão, não tem nem uma bicicleta, uma magrela para pedalar para o Maiobão, e diz que vai ter uma moto, diz que vai ter um carro. Porque o Deus do céu, ele prospera, ele é Senhor do ouro e da prata, é ele que traz à existência as coisas que não tem, que não existe. A Bíblia diz que aquele rapaz, ele foi lançado na cisterna, e aí pegaram a roupa dele, mataram um animal, sujaram de sangue, levaram para o seu pai e disseram para Jacó que a fera do campo matou José, e eles tiraram da cisterna, venderam como escravo. Mas lá no Egito, Deus levanta José e faz dele governador. Prosperou José, Deus vai prosperar você naquele trabalho, Deus vai prosperar você naquela empresa, Deus vai prosperar você naquela casa. O rei da Carajá é você. Deus vai prosperar você naquela rua, naquele bairro. Alguém vai olhar para você e vai dizer: mas esse daí não era o escravo, não era essa daí a escrava, não era esse daí o prisioneiro, era o verbo está no passado, irmã Socorro, o verbo está no passado. Eles vão ter que olhar, aleluia. E Deus não matou a mulher de Potifar, Deus conservou ela com vida para que ela pudesse ver José desfilando em uma carruagem de ouro nas ruas lá do Egito, e pudesse aplaudir de pé, para que ela pudesse aplaudir de pé. Deus não vai matar teu inimigo, Deus não vai matar teu acusador, o caluniador, ele vai manter ele vivo, para que ele possa ver a prosperidade de Deus na tua vida e aplaudir o Deus de Israel de pé e dizer: ele prosperou, ela prosperou, Deus mudou a vida dele, Deus mudou a vida dela, Deus exaltou ele, Deus exaltou ela. Quem está entendendo pode glorificar. Receba de Deus, ponha sobre os pés, porque eu quero orar. Ore calavachura mandai, vida e você, aleluia. Que tu manda leva saia, aleluia, aleluia, aleluia. Deus quer prosperar a tua vida. Glória ao nome do Senhor. Eu quero orar por aqueles que querem receber e que receberam a palavra e Deus gerou fé. Vem aqui na frente. Eu não sei qual é a luta que você está travado, mas você vai sair daqui hoje marchando, porque Deus está entrando com providência. Tem alguém para reconciliar? Tem alguém para se retratar? Venha correndo, que eu já vou orar também. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aqui já está o campeão. Vamos orar aqui por esse varão. Aleluia. Vem correndo receber esta oração, porque Deus está prosperando este lugar. Deus está prosperando esta igreja. Quem está nessa igreja não é o Satanás. Quem está nessa igreja não é o Lúcifer. Esta igreja nasceu no coração de Deus. Quem está no comando é Jesus. Quem está no comando é o Deus de Israel. Aquele que prospera é Deus que está na vida dessas crianças. É Deus que está na vida de cada pai, cada mãe. É Deus, aleluia, e operando ele. Quem impedirá? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meu Deus, estenda a mão para cá. Senhor, aqui está teus servos. Teu servo, Senhor, retornando, Pai, pedindo o teu perdão. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, em caráter de igreja, nós oramos, nós suplicamos
e apresentamos diante do teu altar. Deus Todo-Poderoso, libera em nome de Jesus Cristo teu perdão, Senhor. A tua palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Prospera a vida deste varão. Passa teu sangue agora, tira toda a mácula, toda a ruga, toda a escuridão, Senhor, do coração, da mente, todo pensamento tortuoso, todo desejo torpe, todo desejo que não provém de Deus, sai no nome de Jesus Cristo do coração, sai da mente todo pensamento mau. Senhor, passa teu sangue agora, coloca desejo pelas coisas do céu, coloca aptidão, Senhor, pela tua palavra, pela oração, em nome de Jesus Cristo, libera, Senhor, teu perdão. Nós concordamos aqui na terra, em nome de Jesus Cristo, e agradecemos, Pai, pelo teu perdão, Senhor. Aqui está teus servos, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei o que se passa, o que acontece, o que tem acontecido até neste presente momento, mas eu oro, Senhor, apresentando cada um, apresentando seus lares, apresentando suas famílias, os esposos das tuas filhas, as esposas dos teus servos. Vai agora de encontro àquele que não está aqui, aonde quer que esteja oprimido, Senhor, quem sabe preso pelos laços do vício. Jesus Cristo, vai queimando, Senhor, esses espíritos de escravidão, em nome de Jesus. Liberta, transforma, abençoa aquele que está no trabalho, abençoa aquele que está, Senhor, no hospital, abençoa aquele, Senhor, que está na sua casa. Prospera, Pai querido, a vida de cada um. Abençoa abundantemente teus filhos com saúde nesta noite. Repreenda as doenças, as enfermidades, a gripe, Senhor, a virose, todo o mal, meu Deus, que tem afligido o corpo físico do teu servo, da tua serva. Arranca no nome de Jesus pela raiz. Queima agora todo o mal. Abençoa, Pai, cada lar, cada família, e abençoa teus servos, em nome de Jesus Cristo eu te rogo, e por fé em Cristo agradeço. Amém, glória a Deus. Aplauda Jesus com alegria. Dê um brado de glória.